Continuação do livro A Filosofia do Sucesso. Conteúdo complementar por Jamil Albuquerque. As 17 lições originais de Napoleão Hill. Amor, sexo e desejo por segurança econômica são as 3 motivações que mais incitam os homens a agirem por iniciativa própria. Por meio da combinação das motivações de amor e sexo, o Criador garantiu a perpetuação da vida humana. Elas foram feitas de maneira tão atrativa que dificilmente o homem poderia rejeitar sua influência. O Criador estabeleceu que a vida na Terra deve continuar de acordo com seus planos, não importa o que o homem possa pensar, que deseja ou a que motivos possa atribuir os resultados de sua iniciativa pessoal. Henry Ford pode ter acreditado que foi motivado por um desejo de ganho financeiro ou por seu orgulho para estabelecer um grande império industrial que gera emprego direta e indiretamente a muitos milhões de pessoas. No entanto, ele pode nunca ter sabido, e não era essencial que soubesse, que, por meio de seus esforços, milhões de homens são motivados a realizar os planos do Criador, desenvolvendo sua mente por meio da iniciativa pessoal. O cérebro humano se desenvolve apenas pelo uso da iniciativa pessoal. Esse é o fato bem conhecido por todos os psicólogos, mas nem todos podem identificar a possibilidade, ou melhor, a probabilidade, de que por trás de toda a expressão de iniciativa pessoal está o plano do Criador de assegurar o crescimento mental e espiritual do homem por meio de seus próprios esforços. No futuro, teremos que aproveitar ao máximo esta nova era de oportunidades na qual homens e mulheres com visão criativa, determinação de propósito e motivação serão inspirados a seguir na sua própria iniciativa. Não podemos estrangular a liderança e a indústria com a crença equivocada de que impedir homens e mulheres desse tipo é o caminho para ajudar os fracos e os pobres, pois é óbvio que sem essa liderança seremos todos relegados à classe que, como disse um grande filósofo, sempre teremos conosco. A melhor maneira de ajudar os fracos e os pobres é incentivar os ricos e os fortes, como Edison e Ford, a seguir sua iniciativa pessoal, pois obviamente são homens como esses que sempre ajudaram os fracos e os pobres a ajudarem a si mesmos, por meio de empregos lucrativos destinados a inspirar os homens a agir por sua própria iniciativa. Os fracos e os pobres não podem ser beneficiados restringindo os ricos e os fortes ou privando-os de uma motivação para usar sua iniciativa. Isso só teria o efeito de forçar todos os homens a se tornarem fracos e pobres. Os homens sábios se beneficiarão observando o plano da natureza com métodos eficientes de produção em massa, que colocaram a necessidade e os luxos da vida ao alcance dos fracos e dos pobres. Os ricos e os fortes ajudam fornecendo liderança inteligente, iniciativa pessoal, visão criativa, imaginação e esforço organizado, por meio dos quais os fracos e os pobres recebem fontes de renda e oportunidades para se tornarem ricos e fortes. Ninguém faz nada voluntariamente sem um incentivo. Os 3 incentivos das mais altas ordens, como já afirmamos, são o amor, o sexo e o desejo de ganho financeiro. São incentivos naturais, pois são inerentes a todo ser humano, como dádivas do Criador. Eles devem fazer parte do seu plano divino ou não teriam sido plantados na mente de todos os seres humanos. O incentivo certo foi o responsável pelo estilo de vida americano. Sem ele, o nosso modo de vida ainda seria o mesmo da época em que descobrimos esta terra generosa. A verdadeira educação não vem inteiramente de fontes acadêmicas. A maior parte da educação prática vem da experiência humana, da luta de tentar e falhar e depois tentar novamente. A palavra educar vem do latim educare, que significa ação de instruir, trazer à tona, desenvolver de dentro para fora. E a maior inspiração para se desenvolver de dentro para fora é que fornece um motivo para criar, construir, acumular propriedades e gerar empregos e oportunidades para os outros. Esse tipo de motivação gerou nossos homens mais bem educados. Se você fizer seu trabalho de maneira que acredito que possa fazer, o mundo inteiro ficará mais rico por causa do seu trabalho, não apenas em coisas materiais, mas também em entendimento espiritual, sem o qual nenhuma forma de riqueza pode durar muito. Veja-se vividamente como um empreendedor. Você tem um propósito principal definido, sabe para onde está indo e está em movimento. Nada pode impedi-lo de sempre se mover em direção aos seus objetivos. Agora repita estas palavras.
Eu ajo e me movimento persistentemente em direção aos meus objetivos. Eu ajo e me movimento persistentemente em direção aos meus objetivos. Eu ajo e me movimento em direção persistentemente aos meus objetivos. Repita isso 10 vezes. Princípio de número 7, autodisciplina. Ao iniciar este capítulo, vou esboçar alguns benefícios definidos que você receberá ao dominar o princípio da autodisciplina. Se você seguir as orientações para usar esse princípio, sua imaginação ficará muito mais alerta, seu entusiasmo se tornará mais ávido, sua iniciativa se tornará mais eficiente, sua autoconfiança aumentará, a sua capacidade de visão será ampliada e seus problemas se desmancharão como uma pedra de gelo ao sol do meio-dia. Você olhará para o mundo com os outros olhos. Sua personalidade se tornará mais magnética e você descobrirá que as pessoas que o ignoraram ou menosprezaram anteriormente passarão a observá-lo. Suas esperanças e ambições ficarão mais fortes e sua fé se tornará mais poderosa. Essa é uma boa escalação para o time de qualquer um, não é? Posso prometer tudo isso a você, porque não há um único requisito para o sucesso individual que seja tão importante quanto a autodisciplina. Autodisciplina significa tomar posse da própria mente. Você já viu esse tema repetidamente ao longo desse livro, não viu? Agora estamos no ponto em que você une os outros princípios que estudamos e observa a relação entre eles, como os elos de uma corrente. Todos os princípios dessa filosofia têm um propósito expresso de permitir que você desenvolva o controle sobre si mesmo, que é essencial para o sucesso. Se você pudesse fazer isso com apenas um princípio ou uma lição, os outros, é claro, seriam eliminados. Você está estudando agora a lição conhecida como o gargalo pelo qual todo o seu poder pessoal para o sucesso deve fluir. A palavra gargalo, como usada aqui, indica um corredor controlado que canaliza todos os riachos de poder que você tem formando um rio, com um fluxo suave e grande capacidade. Sua mente é um poço de ideias. Isso mesmo, um poço de ideias, um reservatório no qual você vem criando e acumulando energia potencial. Agora você vai aprender como liberar esse poder em quantidades precisas e nas direções específicas para melhor realizar seus propósitos. Por meio da autodisciplina, o poder disponibilizado por cada um dos outros princípios dessa filosofia condensa-se e fica pronto para aplicação prática em seu cotidiano. Para usar uma analogia grosseira, você vem construindo um automóvel que irá levá-lo de onde você está agora para onde deseja ir. Você selecionou um objetivo principal definido com base em uma motivação convincente. Esse é o seu mecanismo de direção. Você adotou a estratégia mestra de andar uma milha a mais, o que lhe garante a cooperação de outras pessoas, que são como uma espécie de transmissão. Você se acionou ativa e harmoniosamente com outras pessoas por meio de uma aliança de mastermind, o que lhe dá uma espécie de chassi. Você aprendeu a receber o poder da inteligência infinita e a concentrá-lo em seu objetivo por meio da fé aplicada que lhe servirá como uma fonte de combustível. Você tem a fagulha de um desejo ardente. Agora está aprendendo a coordenar todas essas unidades, transformando-as em um automóvel que funcione suavemente, mas com um motor de potência ilimitada. A autodisciplina começa com o domínio do pensamento. Se você não controlar seus pensamentos, não poderá controlar suas ações. Portanto, de forma mais simples, a autodisciplina faz com que você pense primeiro e haja depois. Quase todo mundo faz exatamente o inverso disso. A maioria das pessoas age primeiro, pensa depois, se pensar. A autodisciplina lhe dá controle total sobre as 14 principais emoções, das quais 7 são positivas e 7 negativas. As 7 emoções positivas são amor, sexo, esperança, fé, entusiasmo, romance e desejo. As 7 emoções negativas são medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, raiva e superstição. Agora você pode compreender o valor de eliminar ou transformar as 7 emoções negativas e de exercitar as 7 emoções positivas de maneira que desejar. A maioria das pessoas permite que as emoções governem sua vida. Na verdade, elas governam grande parte do mundo, mas todas essas emoções são estados mentais e, portanto, estão sujeitas ao seu controle e à sua orientação. Você pode ver instantaneamente como as 7 emoções negativas podem ser perigosas se não forem dominadas. As 7 emoções positivas também podem ser destrutivas se não forem organizadas e lideradas
sob o seu completo controle consciente.